Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que a Stephanie está conversando com a vovó Piedade e ela diz que o filho dela fez ela mudar muito a vida dela e que pode jurar para ela pode acreditar que se o Willie não quiser mais saber dela, não quiser voltar, ela não vai fazer caso nenhum com isso. Ela diz que se ele não voltar, ela não vai de forma nenhuma se importar, mas que se ele voltar, ele vai ter que se ajustar ali muito bem, vai ter que se comportar de uma forma porque ela já disse e vai confessar novamente que ela não vai mais de forma nenhuma fazer a vontade dele. Ela fica muito sorridente e diz que quando o Rodrigo contou isso pra ela não quis nem acreditar, mas logo vendo ali ela mesma falando, ela percebe ali que de fato ele não exagerou. Stephanie fica sorridente e a vovó diz que agora pode reparar bem direitinho que ela é outra, ela está totalmente diferente e fica muito feliz. A Stephanie diz a ela que graças a Deus, vovó diz que estava até achando esses dias que os milagres tinham saído de moda. Ela fala dizendo a Stephanie que ela pode garantir que ela, a Stephanie, é seu milagre, ela sempre foi o seu milagre que ela pediu tanto a Deus. A Stephanie diz a ela que ela pensa do mesmo jeito. A vovó diz que agora ela também tem outra esperança, que o milagre que ela espera tanto também aconteça, e a Stephanie fica curiosa e pergunta: outro milagre? Qual seria esse outro milagre? A vovó então vai logo na titela dela e diz que é porque ela quer muito que o milagre aconteça, é que a Paulina e o Carlos Daniel, que eles consigam ali chegar a um determinado ponto para que possam se casar e viver felizes para sempre. A Stephanie fica ali como se não gostou muito do que ela acabou de dizer. A vovó Piedade percebe e pergunta a ela o que foi e o que foi que aconteceu e será que ela ainda sente algum rancor ali da Paulina. Stephanie fica calada e a vovó continua insistindo, perguntando a ela se é isso mesmo, se ela ainda sente rancor lá da Paulina. A Stephanie logo depois diz a ela que por favor, vovó, me dê um tempo, e a vovó Piedade diz a ela que a Paulina ela é uma pessoa boa e a Stephanie diz que ela não pode ser uma pessoa boa já que aceitou ali viver no papel da Paola. Vovó Piedade diz que não é bem assim porque foi a própria Paola que obrigou ela a fazer tudo isso, e a Stephanie diz a ela que não, que isso ainda vai ter que ser provado. Vovó diz que isso vai ser provado no julgamento, ela vai ver. E Stephanie pergunta se ela soube alguma novidade daquela cobra, se referindo a Paola. Vovó Piedade fica zoiuda e ela continua perguntando se ela soube de alguma novidade daquela cobra e se é verdade que ela já está melhorando. Vovó Piedade diz que ela continua inválida e está até agora falando um pouco mais, então ela pode dizer que está sim melhorando. A Stephanie diz que isso é um saco porque ela vai voltar para casa dela. Vovó Piedade começa a sorrir e diz que não, que para lá ela não vai voltar porque o Carlos Daniel, isso ele não quer. Vovó continua dizendo que o Carlos Daniel ela pode acreditar que não vai receber a Paola nunca mais. Já a Paulina nesse exato momento conversando com a Paola, e logo depois que a Paola disse um monte de coisa tanto para ela também com o advogado, é aí que a Paulina diz que ela vai ter que voltar agora mesmo para o presídio, e a Paola pergunta a ela se por algum acaso incomoda ela se ela, a Paola, assistir o julgamento. A Paulina diz a ela que não, que ela pode ir se ela quiser. A Paola pergunta a ela se ela não fica preocupada se ela, a Paola, achar conveniente ali acusar ela, a Paulina. A Paulina diz que não e que já fez isso para não manchar, não sujar ela porque ela está doente. A Paola depois pergunta a ela se ela já se deu de conta, se ela não se pergunta porque o doutor Serrando ali, ele está apaixonado por ela, né? Paulina começa logo ali a ficar envergonhada e diz a Paola que ela não fique falando besteiras. A Paola diz que isso é muito sério e que ela se deu de conta ali da forma, da maneira que ele se despedia dela. A Paulina diz a ela que não, que ele apenas é amável com ela porque ela é cliente dele. A Paola então logo começa a gritar com a Paulina e diz que já que ela está dizendo que está se sacrificando por ela, então por que ela procurou alguém para defendê-la? A Paulina diz a ela que ela não procurou ele, mas ele apareceu ali sozinho interessado no caso dela. A Paola diz que olha aí, ele gosta dela e que ela não seja boba e aproveite. Paulina fica calada e a Paola continua dizendo que ela aproveite e fique com ele porque o marido dela, nem ela nem ninguém vai tirar dela. Carlos Daniel
Janiel, nesse exato momento, está lá com o Edmundo e diz que queria saber algumas coisas e ele pergunta o que é que ele quer saber. Pode ficar à vontade. Carlos Janiel pergunta se é verdade que o julgamento da Paulina será daqui a uma semana. Ele responde ao Carlos Janiel que sim, que é verdade, e o Carlos Janiel pergunta o que é que ele pensa sobre esse caso. O Edmundo diz a ele que na realidade ele não tem nem que se esforçar ali para defender a Paulina, porque ela consegue se defender sempre sozinha. Carlos Janiel diz que mesmo que a irmã dela chegue ali para lhe acusar, ele diz que não, que ela não vai chegar ali para lhe acusar, e o Carlos Janiel continua dizendo que sim, que ela vai chegar lá para acusar a Paulina. Ele então pergunta de que a Paola vai obrigar a Paulina ali falar uma coisa que ela não fez, e o Carlos Janiel diz que ela, a Paola, vai dizer que a Paulina lhe fez ali obrigar a se passar por ela na casa dele. Ele fica calado e o Carlos Janiel continua dizendo que ela também vai dizer que a provocação desse acidente que aconteceu com ela é culpa da Paulina. Edmundo pergunta se ele acha mesmo que ela seria capaz de fazer isso. Ele diz que sim, porque a Paola, ela é capaz de tudo, ela não tem nenhum tipo de escrúpulos ali, nem muito menos um pingo de sentimento. Edmundo diz que então, se a irmã acusar a Paulina, não vai ser muito fácil defendê-la. Carlos Janiel então diz para ele que então foi por esse motivo que ele veio ali para vê-lo, porque ele sabe uma maneira de ajudá-lo. Ele fica calado e o Carlos Janiel diz que ele tem ali ao seu poder algo que pode debater a Paola ali sobre a Paulina. Edmundo pergunta então o que é que ele tem. Ele responde que o que ele tem é o diário pessoal da Paola. Ele fica ali calado, mas parece ter gostado dessa informação, e o Carlos Janiel diz que o diário está em posse dele e que foi escrito pela própria Paola com a letra dela. Ele diz que isso aí é bem interessante. Carlos Janiel diz que está com esse diário ali em seu poder e que vai passar para a mão dele, para que assim a Paola não tenha poder nenhum ali sobre a Paulina. Edmundo fica um pouco pensativo, depois pergunta, então quer dizer que nesse diário tem, só que não dá tempo nele terminar de falar, que o Carlos Janiel diz que sim, que lá está escrito toda a vida escandalosa da esposa dele. Edmundo pergunta, então ele vai querer mesmo que esse diário seja apresentado ali em julgamento? Ele diz que vai insistir que se ela inventar de depor ali contra sua irmã, ele fala que sim, que quer que isso seja exposto ali na frente de todo mundo. Ele pergunta ao Carlos Janiel, então por que essa insistência toda de acusá-la? Ele responde que a Paola está fazendo tudo isso, que é simplesmente para tentar lhe convencer e colocar ali imposições sobre ele. E confessa para ele que na boa, se ela ficar boa, ela quer dinheiro com certeza para ir embora, e se ficar paralítica, quer ir morar lá na casa dele. Ele fica calado e o Carlos Janiel fica revoltado, dizendo só que para casa dele ela não volta nunca mais porque ele não quer. O Edmundo diz a ele que está tudo bem, que tudo bem, não precisa se preocupar, e que traga o mais rápido possível esse diário da Paola Bracho. O Carlos Janiel diz que sim, que vai trazer, mas que quer pedir a ele que ele aguarde até o último momento. Edmundo fica calado e o Carlos Janiel diz que ele só utiliza esse diário caso a Paola já tenha feito o seu depor ali contra a Paulina. Edmundo diz a ele que não se preocupe, que sim, ele fará exatamente isso. Carlos Janiel diz que quer que ele preste bem atenção, que tudo que ele quer é que a Paulina ela fique em liberdade a qualquer preço. Edmundo diz a ele que não tem sombra de dúvida, que ele pode ficar bem tranquilo, que a Paulina vai passar poucos dias na cadeia porque ela vai ser libertada.